Amém? Vamos abrir as nossas escrituras no Evangelho segundo São João e ler dos versos 1 a 11, sempre enquadrando esta escritura que também está descrita noutros evangelhos, no Evangelho de São Marcos, no Evangelho também de São Lucas, nomeadamente no Evangelho de São Marcos, curiosamente, também está enquadrada no capítulo 6, não deixando de referir que nesta altura é na altura em que decapitam a João Bautista, aquele que preparou o caminho ao Senhor, cujos sandálias ele não era digno de atar. E nesta altura Jesus Cristo empreendia uma viagem, vinha de ter empreendido uma viagem a Jerusalém, e diz a Sagrada as Escrituras, depois disto, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é de Tiberíades. Tinha vários nomes, o mar da Galileia, um deles era também o de Tiberíades. E diz no verso 2, e grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Por isso digo que há uma grande parte das pessoas que seguem Jesus por aquilo que Jesus pode fazer por elas na primeira etapa. E era a Páscoa, a festa dos judeus, que estava próxima. Diz-se que cronologicamente, nesta altura, contempla-se que já era mais ou menos, tinha passado cerca de um ano do ministério que Jesus Cristo tinha começado. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que existia uma grande multidão que vinha a ter com ele, disse a Filipe: compremos pão para que estes possam comer. Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Ele sabe o que há de fazer. Sempre soube aquilo que havia de fazer. Ele, quando estava naquela cruz do Calvário, ele sabia o que havia de fazer. Ele sabia o que ia de fazer. Ele sabia aquilo que iria acontecer. Ele sabia aquilo que tinha que suportar. Ele sabia a alegria que lhe estava proposta depois daquela crucifixão. Ele disse: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem aquilo que fazem. Quando Caifás o tentava e dizia-lhe: se tu és o Filho de Deus, desce dessa cruz. E ele clamava: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Ele sabia que tinha que experimentar uma separação momentânea do seu Pai. Por isso ele disse: Eli, Eli, lama sabachthani. Meu Deus, porquê me desamparastes? E terminou por dizer: a ti te entrego o meu espírito, e também por dizer: consumado está. Está feito. A obra está terminada. Jesus sabe o que fazer. Mesmo quando tu estás nas circunstâncias mais difíceis da tua vida, que tu não sabes o que fazer, mas tentas a todas as custas teres tu os recursos e tratar de conseguir sair dessas situações, dessas dificuldades, Ele sabe o que fazer. Mas tu tratas de ser autossuficiente. Tu tratas de dizer um tipo de oração dogmática, quase aprendida mecanicamente, mas na realidade, nas tuas próprias forças, tu queres encontrar a saída à tua solução, porque tu crês que tu é que és a pessoa que pode sair do sítio onde te colocastes. Porque muitas das vezes não é a provação ou a tentação que vem da parte de Deus, senão que da tua própria carne, da tua própria concupiscência, tu és tentado e és provado, e tu mesmo, dela mesmo queres sair. Mas dizia isto para experimentar, porque ele bem sabia aquilo que havia de fazer. Respondeu-lhe Filipe: 200 denários de pão não lhes bastarão, porque cada um deles toma um pouco, não é suficiente. E um dos seus discípulos, André, Simão, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz, um moço, que tem 5 pães de cevada. O pão de cevada era o pão mais barato, era o pão mais comum, era o pão que tinha menos valor. E 2 peixinhos. E disse-lhe Jesus: mandai sentar, noutras versões diz: mandai reclinar os homens. Mandai reclinar a multidão. É engraçado que Jesus chama a Simão Pedro. Simão Pedro era um pescador e tinha o seu irmão André. Ambos tinham um barco.
E na realidade entendamos uma coisa, a verdade precisava de um meio para se deslocar. Amém? Mas Simão Pedro e André necessitavam de a verdade para a sua vida. E Simão Pedro depois seria usado, depois de ter vindo ao conhecimento da verdade, seria usado para levar a verdade aos seus irmãos judeus, porque ele é conhecido como o apóstolo aos judeus. Amém? Vem a relação. Tudo tem uma relação. Mas Jesus sabia o que fazia. E à parte de saber aquilo que fazia, ele sabia aquilo que iria fazer. Eles tinham pouco e disseram, não é suficiente. Não basta. Não basta. Por vezes tu tens pouco, ou pensas que tens pouco, porque o teu pouco, provavelmente comparado com o pouco de outros, é muito. E dizes, não é suficiente. Aquilo que eu te pergunto é, será que podemos agradecer pelo pouco que temos? Podemos agradecer ou podemos aprender a dar graças por aquilo que nós consideramos não ser suficiente? A questão é que Jesus mandou as pessoas sentarem-se, reclinarem-se. Segundo o Evangelho de São Marcos, disse ainda mais do que isso. Diz que mandou ordená-los em grupos de 100, em grupos de 50. Algo que demorou um bocadinho mais de tempo. Aqui a questão, quando tu dizes reclinar-se, porque a palavra correta traduzida na João Ferreira de Almeida corrigida é reclinar, manda-os reclinar. Reclinar tem a ver com humildade. A questão que eu poria é, podemos nós aprender a ser humildes, tal qual como Jesus Cristo disse, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e achareis descanso para as vossas almas, porque as pessoas não encontram descanso, não encontram paz. Diz que pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, Ele tomou sobre as suas costas os nossos pecados, para que nós encontrássemos a paz. Ele estava consigo mesmo a reconciliar-nos com o Pai na cruz do Calvário. E nós fazemos disto um ato quase muito místico e recordamos que isto é algo veraz. E a questão muitas das vezes é que nós consideramos humildes, ou consideramos que as pessoas que são humildes são aquelas pessoas que têm poucos recursos, ou que são pobres. Mas no fundo todos queremos ser autossuficientes, todos queremos ter uma resposta à nossa própria questão, todos queremos ter a última palavra. Todos queremos ter algo a dizer sobre qualquer questão, mas será que podemos reclinar-nos? João, o amado, reclinava a sua cabeça sobre Jesus, descansava em paz. Havia algum tipo, inclusive, de ciúmes entre os outros discípulos, porque ele descansava, ele reclinava. O próprio Pedro tinha algum tipo de ciúme em relação a isso. É incrível. Na realidade, muitos são aqueles que têm desejo de ser grandes, inclusive nos ministérios. Eu quero ser grande. Eu quero ser relevante. Eu quero fazer grandes coisas. E Jesus, na realidade, ensina-nos como ser grandes. É tão bom que Ele ensina-nos tudo. E Ele, inclusive, diz, quem se tornar humilde como esta criança, esse será o maior no reino dos céus. Queres ser grande? Queres ser relevante? Aprende a ser humilde, aprende a reclinar-te. Reclinar tem a ver com humildade, tem a ver com capacidade de receber o ensinamento, capacidade de absorver aquilo que o maestro tem para dar-te. Mas as vidas das pessoas não, cada vez mais se enchem de vazios. Não é suficiente. Nunca nada é suficiente. Mandai sentar os homens, e havia muita relva naquele lugar. Havia muita relva, mas havia pouco pão e poucos peixes. E as pessoas não podiam comer relva. Já tinham ouvido a palavra de Deus. Já se tinham deleitado. Isso pode-se ler exatamente no Evangelho segundo São Marcos. Porque eles ouviram a palavra de Deus. E disse, mandai-os sentar. Mas no verso 11 diz, Jesus tomou os pães. E deu graças.
poderás aprender a dar graças por aquilo que Deus te dá? Nunca é suficiente. Nunca é suficiente. Nunca é suficiente. É engraçado que nunca é suficiente. Quanto as pessoas mais têm, mais acham que isso lhes é insuficiente. Se a palavra demora muito tempo, não há pachorra. Se a palavra demora pouco tempo, é insuficiente. A uns se lhes dás pão, querem arroz. Aos que lhes dás arroz, querem batatas. Nada é suficiente. Se há 2 louvores na adoração, não chegam. Se há 3, é demais. Nada lhes é suficiente. Nunca é suficiente. Se vais de metro é porque devias ir de carro. Se vais de carro é porque há um engarrafamento e deverias ir de metro. Nada é suficiente. Em suma, se ganhas muito dinheiro é porque não tens tempo suficiente para desfrutar do dinheiro que ganhas. Se não tens muito dinheiro se não tens dinheiro é porque, enfim, tens muito tempo e não tens dinheiro para utilizar no tempo que tens livre. Então, nada é suficiente. E assim, revolca a vida das pessoas. Se tens cão é porque tens cão, se tens gato é porque tens gato. Mas ao fim e ao cabo, nada é suficiente. Voltamos sempre àquela música que eu me recordo muito, I can get no satisfaction, e pomos-a por título como a mantra das nossas vidas. Nada, nunca é suficiente. Então Jesus deu graças e, havendo dado as graças, repartiu pelos discípulos. E os discípulos pelos que estavam sentados, e igualmente também os peixes quando eles o queriam. E quando estavam saciados, quando foi suficiente, quando eles comeram o suficiente daquilo que não era suficiente, amém? Estamos aqui? Quando eles comeram o suficiente, quando eles comeram até se saciar daquilo que não era suficiente, daquilo que não bastava, repara o que acontece. Diz então Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Então, aquilo que não era suficiente passou a ser suficiente, e à parte de ser suficiente, subjou, diz a palavra, verso 13, recolheram, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que subjaram aos que haviam comido. Amém? Todos comeram. Amém? E aquilo que não bastava, que não era suficiente, que nunca é suficiente, foi mais que suficiente. Então a mantra do nunca é suficiente, com Deus muda e diz jamais, com Jesus nunca é suficiente, porque com Jesus é mais que suficiente. Com a palavra de Deus na tua vida, o verbo feito carne veio ao mundo, andou no meio de nós, mostrou-nos a sua glória, partilhou a sua glória, e Ele é mais que suficiente. Amém? Então eu concluo que estamos a viver os males dos últimos dias, que é exatamente aquilo que Paulo, quando escreve a Timóteo na sua segunda carta, sabendo que o seu tempo estava a chegar e que ele tinha corrido a carreira com perseverança e tinha guardado a fé e tinha confiança absoluta que Deus tinha a coroa da glória guardada, porque ele dizia: eu sei em que eu tenho querido, eu sei em que eu acredito, e que Ele é fiel e me guarda para aquele dia o meu depósito. Porque ele tinha essa fé inabalável para além das circunstâncias. Porque para Paulo, desde aquele encontro em Damasco, na caminho a Damasco, Jesus e todas as suas circunstâncias foram sempre mais que suficientes. Por isso ele dizia: eu sei estar na abundância e eu sei estar na escassez. Porque Jesus é-me suficiente. Ainda que eu tenha um aguilhão na carne e tenha pedido a Jesus que 3 vezes me o retirasse este enviado de Satanás, ele disse-te: basta-te a minha graça. Amém? E Paulo aprendeu isso. Então diz, nesta parte, ele escreve a Timóteo, no capítulo
3, verso 5, que nos últimos tempos haverá homens que têm aparência de piedade, eles vão à igreja, mas eles negam o poder dessa piedade. E diz-lhe a Timóteo, afasta-te dessas pessoas, porque essas pessoas são aqueles que a número se introduzem pelas casas e levam cativas aquelas mulheres que são nécias. Quando mulheres refere-se a pessoas que creem em igrejas, nomeadamente, que estão carregadas de pecados e que são levadas, a sua vida é levada de qualquer vento, qualquer concupiscência, qualquer desejo. E estão sempre a aprender, culto traz culto, palavra traz palavra, mas nunca podem chegar ao pleno conhecimento da verdade. E a verdade caminhou no meio de nós. O Verbo fez carne. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Pregação traz pregação, aparentam piedade, mas negam-lhe a sua eficácia. Negam a eficácia, negam a ação da verdade. Andam carregados de pecados, são levados por desejos. Estão sempre a aprender, mas nunca chegam a conhecer o autor e o consumador da nossa fé. É incrível quando há este milagre. Jesus alimenta não 5.000, mas quase 18.000, porque não levavam em consideração naquele tempo nem as mulheres, nem os rapazes. E foi um pequeno rapazito que Deus usou. Foi ele que foi usado. E é incrível que aqui nesta palavra aparecem-nos 3 números. E 2 desses números somam um número. E eu chamo-me a atenção estes 2 números. Um deles é 12, porque 12 eram os discípulos. 12 são as tribos. E 12 é nada mais, nada menos que, numerologicamente, refere-se ao governo de Deus, à autoridade de Deus. E 7 é a plenitude, é o número da perfeição. Então, entendendo isto e esquadrinhando as Escrituras, entendia que quando nós entendemos a autoridade de Deus, a suficiência de Jesus, então alcançamos a perfeição. E o que é que quando nós entendemos? Não, mas estás a dizer a perfeição, nenhum de nós... Claro, nenhum de nós somos perfeitos. Mas a perfeição diz... Sede perfeitos conforme eu sou perfeito. Noutras versões bíblicas e na tradução correta é sede santos conforme eu sou santo. Uma das coisas que mais esquecemos no meio do seio das igrejas é a santidade. Por isso podemos encontrar qualquer irmão e qualquer irmã antes do culto e depois do culto, em vez de meditar nas Escrituras e em vez de falar sobre as Escrituras, em vez de pensar que vem cultuar ao Senhor, a falar qualquer tipo de barbaridades. Inclusive, a falar de coisas que são totalmente contra o Evangelho de Cristo. Inclusive, a falar mal de alguns irmãos. E é incrível, porque não pensam sequer que estão a dar lugar ao diabo. Não pensam sequer que estão a sacrificar aos ídolos. Então esquecem-se que os 10 mandamentos não estão abrogados, porque eles na realidade estão confirmados no único mandamento que dá Jesus Cristo. Amarás ao Senhor com todas as tuas forças, com todo o teu ser, com todo o teu coração, e ao próximo como a ti mesmo. E nestas 2 porções dos mandamentos incluem-se todos os 10 mandamentos. Amém? Os primeiros 6 na primeira parte e os últimos 4 na segunda parte. Mas, enquadrado nisto, vejamos que Jesus vinha de uma viagem, ele estava cansado, ele foi ao monte para se retirar com os seus discípulos. Ele vem numa situação que, no meio daquela viagem, ele tinha estado no tanque de Betesda, tinha sarado um homem que levava lá 38 anos. Em seguida, os judeus, os religiosos, perseguem-no, tratam de o matar porque ele sarou alguém ao sábado. E isso era um escândalo. E ele responde, o meu pai trabalha, até agora também eu trabalho. E eu quero dizer-te que o Senhor está aqui e Ele quer trabalhar na tua vida. Depende se tu permites que Ele trabalhe ou não na tua vida. Ele depois começou a falar com eles sobre a ressurreição. Aquilo que também mais tarde ele vai falar aqui neste capítulo 6. Volta a falar da ressurreição, a dizer que ele é, quando ele termina por dizer, e eu não posso dizer ainda porque isto é o fim da mensagem, eles afirmou-lhes, quando eles falavam sobre a sua tradição de Moisés, que eles não tinham o amor de Deus. E há muitos que não têm o amor de Deus e necessitam o amor de Deus. Há muitos que se congregam em congregações
e não têm o amor de Deus. Acumulam ensinamento tras ensinamento, mas não conhecem a verdade, não conhecem o amor de Deus. Por isso a sua vida não consegue mudar. A sua devoção não é suficiente para eles mudarem. A sua disciplina não é suficiente para eles mudarem. Porque somente o amor de Deus transforma as nossas vidas. Ele disse-lhes que não podiam receber a glória, porque as pessoas, ele disse-lhes que eles não podiam acreditar. Eles diziam, não, eu acredito. Eles diziam, não podes acreditar. Porquê é que não podes acreditar? Sabes porquê é que tu grande parte das vezes tens uma lacuna de fé? Porque tu estás à procura, como aqueles homens, da glória de outros homens. Eles procuravam a glória uns dos outros e não procuravam a honra que vinha de Deus, e essa somente veio pela fé. E agora, depois de todas estas coisas, encontramos Jesus que já vinha cansado. Ele não foi de metro, ele não foi de autocarro, ele não foi de avião, ele caminhou. E encontramos Jesus que entra e vai e diz, conforme diz a palavra no verso 2, ele vai ao monte para ter um momento de intimidade com os seus discípulos, para descansar um bocadinho. E automaticamente naquele momento, que é um momento de intimidade, que é um momento no qual vai fazer com que os seus 12 discípulos, que também tinham as suas questões, também tinham os seus problemas, também tinham as suas dúvidas, e ele vai e de repente vê aquela grande multidão. Noutras versões bíblicas, por exemplo, em Marcos 6, fala que a hora já era adiantada e os seus discípulos disseram-lhe, Senhor, a hora já é adiantada, vem esta malta, manda-os para casa, pá. A gente estamos cansados. Mas diz que Jesus compadeceu-se. E Jesus compadece da multidão, porque quando ele olha para as pessoas, ele tem compaixão, porque ele vê-as como ovelhas sem pastor, ele vê como pessoas que estão errantes no caminho, que não sabem para onde andar. E apesar de que queiram os seus discípulos despedir, ele disse, não, deixa-os estar. Eles precisam de ouvir a palavra de Deus. Não só de pão viverá o homem, senão de toda a palavra que sai da boca de Deus. Deuteronômio 8:3. Amém? E aquilo era um importúnio para os discípulos. Aquilo, se fosse no teu lugar e no meu, repara lá uma coisa, vens cansado de uma viagem, o que é que tu queres? Descansar. Por favor, já caminhei muito. E aquilo que eu te quero dizer nesta manhã e quero que tu aprendas através da palavra de Deus é que as grandes oportunidades na vida aparecem nos momentos mais inconvenientes. Não é no momento da tua inconveniência que surge a oportunidade para que tu possas ser relevante no reino de Deus. Eu quero fazer grande coisa. Já aprendeste humildade? Eu quero fazer grandes coisas, mas isto agora não é lá muito conveniente para mim fazer isto. Esta situação é uma situação um bocado fora de tom. Se calhar é melhor é que eles vão embora para casa. Porque tu tens que entender que ou confias em Jesus ou confias nas coisas e na tua própria capacidade. Claro que era um momento inconveniente. Claro que não havia suficiente para alimentar-lhes. É óbvio. É ou não é? Estamos aqui? É ou não é? Era conveniente? Não, era inconveniente. Havia suficiente? Não, não havia suficiente. É incrível que na perspectiva de Marcos, Jesus não prova a Filipe. E tu dizes, não contradizem-se, não complementam-se. Jesus dá-lhes uma ordem. Deem-lhe vocês de comer. É inconveniente? Claro que é inconveniente. Então, quando tu pensas que é conveniente, então, se Jesus faz milagres, porque é que Jesus não lhes dá de comer? E Jesus diz, bom, faz tu a obra, faz tu. Esta responsabilidade pertence-te a ti. E então aparece, bom, havemos de ir comprar então, com os 200 denários que nós temos, vamos comprar pão. Mas ele faz-lhe a seguinte pergunta, quantos pães é que vocês têm? O que é que tens? O que é que tu tens? Porque com Jesus, aquilo que não é suficiente, passa a ser suficiente. A viúva de Sarepta tinha um bocadinho de azeite. O que é que tens? O que é que tens em casa? Senhor, ajuda-me, porque vem cobrar a vida do teu servo, profeta, por favor, o que é que tu tens em casa? Um bocadinho de azeite. Então vai e pede vasilhas. E começaram a aparecer vasilhas e o azeite começou a multiplicar. Porque com Jesus jamais, nunca é suficiente.
é sempre mais que suficiente. Amém? O que é que tu tens para dar? É que a gente pensamos que não temos nada para dar. Sempre pensamos que vimos para receber. Sempre pensamos que não temos suficiente. E muitas das vezes somos provados para mostrar-nos que com Jesus temos mais que suficiente. Não lhes bastam os pães, dizem João. Jesus, quando faz a pergunta, ele já sabe. Tinham 5 pães e 2 peixes. E o que é que isto é para tantos? Dizem João 6,9. É muito? Não, não chega. Aquilo que eu quero dizer é que tu e eu vamos sempre ter a tentação de mandar aquelas mesmas coisas que Deus nos envia para que possamos prover. Toma nota se quiseres. Recorda-te. Vais ter sempre a tentação de mandar embora da tua vida a circunstância, a situação que Deus te dá para que tu possas prover para outros. Vais ter sempre essa tentação. Eles queriam, não, isto não é suficiente, não chega. Manda-os embora, manda-os para casa. Manda-os. E agora o que eles não entendiam e o que muitas vezes tu não entendes é que se não fosse por causa disso, eles não teriam provavelmente comido. Eles provavelmente não teriam acabado com as 12 cestas cheias de pães. Vamos ver uma coisa, eles passam a seguir a Jesus e passam a ter um desejo de fazer a diferença. E agora têm uma oportunidade de fazer a diferença na vida de uma multidão de pessoas e querem-na mandar embora. E querem dizer, não tenho nada para dar-lhes. Quantas vezes é que isto já te passou a ti? Quantas vezes, bom, não, é que eu tenho os meus problemas. É que eu não posso porque eu tenho... Quando é que as tuas limitações passam a ser um método de propulsão para poder servir a Deus, em vez de ser um impedimento para que a fé atua? E essa palavra de Deus de dá-lhes vós de comer, o que é que tendes? Está aqui este rapaz, estes 5 pães e estes 2 pães. Essas palavras que tu recebes, essas direções que tu recebes, essas oportunidades que para ti às vezes não são oportunidades, são inoportunos. São oportunidades que se tornam infortúnios. São circunstâncias que são adversas àquilo que tu pensas. Tu não as queres receber porque te causam tensão, porque te causam incómodo. Mas é essa mesma coisa que te causa tensão, que te causa incómodo, que Deus permite que vá à tua vida para causar-te crescimento e aí para dar-te os recursos para que possa Jesus crescer em ti e tu possas menguar. Mas isto não encaixa no teu plano, não encaixa na tua mente. Isto do que é reclinar-te, inclinar-te, ser humilde, ouvir. Reclinar-se não é somente um hábito físico, mas é uma ação que vem do interior do teu coração. E há poucas pessoas que estão dispostas a reclinar-se. Havia no outro dia um post sobre os posts nas redes sociais que dizem barbaridades a quererem marcar o ponto sobre ser humilhado. Todas as oportunidades que tínhamos de humilhar-nos é uma vitória para a nossa vida. É uma vitória. Toda e qualquer oportunidade que tenhas de humilhar-te, até quando tu sintas que te estão a humilhar, humilha-te. Porque aquele que se humilha, Deus exalta-o a seu tempo. Reclina-te. Humilha-te e Deus fará. Deus é o Deus do juízo, é o Deus da salvação. Deus é aquele que vai em teu refúgio, é aquele que vai em teu amparo. Dele vem o teu socorro. Porque estar disposto a ser humilde, a humilhar-se, é dizer, eu confiarei no Senhor. Eu esperarei no Deus da minha salvação. E o meu Deus me ouvirá, como dizia o profeta Miqueias.
reclinar-se, inclinar o ouvido para ouvir, conforme diz o provérbio, o ouvido que escuta a advertência da vida terá a sua morada entre os sábios. O coração do entendido adquire conhecimento e o ouvido dos sábios busca conhecimento. Compra a verdade e ata ao teu pescoço. Quando tu inclinas os teus ouvidos, repousas na palavra do Senhor. Depositas a tua confiança em Deus. E então começas a entrar num propósito, num processo e num propósito. E esse propósito e esse processo tem sempre uma resposta. E essa resposta dá fruto. Jesus viu essa multidão. Viu-a como ovelha sem pastor. Viu-a como uma oportunidade. Mas não uma oportunidade para que ele fosse considerado bom. Vou fazer um milagre. Não. Ele viu a necessidade. Viu que eram como ovelhas errantes. Tinham necessidade, tinham fome na sua alma. E também tinham necessidades físicas. Essa foi a necessidade que Jesus viu. Viu-a desde uma perspectiva divina. Os discípulos viram-nos desde uma perspectiva sensorial e terrenal. E disseram, não, isto é um infortúnio. Isto é um importuno para o nosso caminhar. É melhor que vayam para casa. Não temos o suficiente. E o segundo ponto é que o nível de onde tu vês as circunstâncias da tua vida vai determinar como tu as vais encarar. O nível de onde tu vês as circunstâncias da tua vida vai determinar como as vais encarar. Podes encará-las como impedimentos, como limitações, como dificuldades, como incómodos, como infortúnios que simplesmente te querem deter, ou podes encará-las como oportunidades de ver a glória e o poder de Deus a manifestar-se. Paulo escrevia, quando falava acerca das tribulações e acerca do excelso peso de glória que iria se manifestar, não atendendo nós para as coisas que se veem, mas sim para aquelas que não se veem, porque as que se veem são temporais. As dificuldades são temporais. As provações são temporais, enquanto aquelas que nós não vemos são eternas. Permanecem para sempre. Então aqui há dois tipos de visão. Há a visão que teve Jesus. Ele estava num monte. E quem é que estava no monte com ele? Quem? Os seus discípulos, não é? Mas os dois viram de maneiras diferentes. Os discípulos viram de forma sensorial. O que é ver de forma sensorial? É olhar de baixo para cima. Começaram a olhar para eles. Em vez, eles estavam numa posição física que era do monte para baixo, mas eles ao fim e ao cabo estavam a ver pernas ao contrário. Estavam a ver as coisas ao contrário. Grande parte das pessoas vê a sua vida de pernas para o ar. Estamos aqui? Estamos aqui? Porque vêm de acordo àquilo que simplesmente os seus olhos podem enxergar e os seus sentimentos podem sentir. Não há aquilo que determina a palavra de Deus. Jesus viu com uma visão incisiva, como a sua palavra que penetra no coração até o mais profundo e discerne os pensamentos e os tétanos. Viu do lugar onde estava, mas não fez o pino. Viu de forma correta. Viu através do conhecimento da intimidade que tinha com o Pai. E ele estava a ter intimidade e estava a passar essa intimidade do Pai para os seus discípulos, porque ele veio a revelar-lhes o Pai. E quando tu aprendes a ver com a visão de Deus, o que é que acontece? Tu não te cansas. E Isaías fala disso. É a visão da águia, porque Isaías fala que o Senhor dá forças ao cansado, multiplica forças àqueles que não têm vigor. Diz que os jovens cansarão-se e fatigarão, e os mancebos certamente vão cair. Quem é que são os mancebos? Os neófitos que pensam que sabem tudo, que querem... não, última palavra, eu sei. E de repente, pum, caem. Mas aqueles que esperam, aqueles que se reclinam, aqueles que confiam no Senhor, renovarão as forças, subirão com as asas das águias e contemplarão com essa vista incisiva. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amém. Subirão como as águias. Amém. Ter uma visão como a visão das águias, uma visão celestial. Paulo dizia, não posso negar esta visão celestial. Uma visão divina que vai mais para além do evidente, vai lá mais para além dos sentimentos, das emoções,
que vai vislumbrar aquilo que Deus preparou. Atrás desta situação, Deus tem algo preparado. Deus tem uma mesa em pós de mim diante dos meus angustiadores. Tal como a palavra de Deus diz, coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são aquelas que Deus preparou para os que os amam. Deus preparou, tem preparado. Assim, da maneira como tu vês as circunstâncias, com a forma de visão que tu tens de ver as circunstâncias, isso vai determinar como tu as vais encarar. Vai determinar como possam ou não ser uma oportunidade ou um impedimento. Oportunidade para que Deus te mostre aquilo que tem preparado, te mostre a sua vitória, para que realmente tu sejas mais que vencedor, para que realmente tu possas dizer tudo posso em Cristo que me fortalece. Não, nada é suficiente. Sim, jamais nada é suficiente, porque Jesus é mais que suficiente. Assim eu quero perguntar-te nesta manhã qual é a visão com a qual tu vives a tua vida. Com a revelação do conhecimento de Deus, que tem amplo conhecimento e sabedoria e não nega dar sabedoria a quem a tem, ou com uma visão sensorial, emocional, sentimental. Isto não, aqui não há nada a fazer. Não se pode. É impossível, ó irmão. É impossível. Não dá, manda-os para casa. Aqui esta gente vai passar fome. Esses dois discípulos. Isto é como aquela circunstância que eu já ouvi para aí irmãos a dizerem babosadas à brava também sobre a tal pergunta que Jesus faz. A tal famosa pergunta que Jesus faz, porque Jesus faz uma pergunta e ele sabe a resposta. Ou não? Ele tudo sabe, ele tudo conhece. Depois de chegar a Cesareia de Filipe, ele perguntou aos seus discípulos: quem é que dizem os homens que eu sou? Ou o que é que dizem os homens, quem é o filho do homem? E começam a divagar, não é? Os 12 discípulos caminhavam com ele. Aqueles irmãos que vão à igreja, que já são pastores, ministros do Evangelho, ministros do Novo Pacto, começaram a divagar. Bom, uns dizem que tu és João, outros o Bautista, outros, bom, enfim, Elias, outros dizem que tu és Jeremias ou algum dos profetas. E Jesus viu que eles estavam a evadir a sua pergunta e disse-lhes: bom, vamos lá ver isto aqui, rapaziada. Vocês, quem é que vocês dizem que eu sou? Tu quem dizes que és Jesus? Eram 12, nota bem, 12. Soberania, autoridade, que significa número 12. De 12, só um tinha uma visão de revelação, conhecimento celestial. E Simão Pedro, filho de Barjonas, irmão de André, responde e diz-lhe: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Pedro, filho de Barjonas, porque tal não te revelou carne. Não aprendeste na escola dominical. Não aprendeste em nenhum culto, não o adquiriste por experiência, senão o meu Pai Celestial te revelou. Deus dos céus. Visão divina. Revelação, Deus dos céus. Porque um povo sem revelação se desenfreia. Um líder sem revelação é como um cego que guia outros cegos para dentro de um buraco. Guia toda a sua família e atrás da sua família vem muitas mais famílias. Porque leva-os para dentro de um buraco. É inevitável. Visão divina. O Verbo fez carne, diz a palavra do Senhor. Habitou entre nós, cheio de graça, porque Ele é a graça. E verdade, porque Ele é a verdade. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Porque Ele veio a revelar o Pai. Jesus habitou entre nós, cheio de graça. Vimos a sua glória. E deu-nos a sua glória. E sabes aquilo que nós não sabemos? E nos faz seus colaboradores? Há um que nós não sejamos merecedores e quer partilhar connosco a sua glória. Ele escolheu um rapaz que não era tomado em conta para ser o ponto de ignição daquele milagre. Deus os ouviu e o menosprezado.
para envergonhar a sabedoria deste mundo. Eu creio que naquele momento, eu creio que nesta história os discípulos devem ter aprendido que afinal aquilo para eles não era suficiente, era mais que suficiente nas mãos de Deus. E quando tu passas a aprender isso, tu passas a estar agradecido por aquilo que tu consideras insuficiente. Poderia, não vou dizer a ninguém que levante a mão, será que haverá aqui alguém que está agradecido por aquilo que não é suficiente? Tens que aprender a estar agradecido. Porque o Deus da paz, para o qual também nós fomos chamados como um corpo, para estar num corpo, possa dominar os nossos corações. E sejamos, como dizia Paulo aos Colossenses, agradecidos. Para isso, o que é que fazemos? Damos graças. E quando entrares pelos átrios, entra com a ação de graças. Isso fazia o salmista. Apesar das circunstâncias, o que é que tens que fazer? Abençoar, apesar das circunstâncias, foi o que Jesus fez. E quando estás agradecido a Deus pelo teu pouco, aquilo que é pouco nas mãos de Deus torna-se muito, muito. E aquilo começa a multiplicar-se. E é suficiente para saciar muitas e muitas almas. Em seguida aparece uma tempestade. Bom, aquilo já tinha acontecido, foi um momento fulgurante. Jesus alimenta a 5.000, aparece uma tempestade. Enfim, estavam no barco, porque ele manda-os cruzar para o lado de lá, para Cafarnaum, o seu quartel-general, onde eles se juntavam quase sempre em Cafarnaum. Ali. E eles assustaram-se, mas Jesus foi caminhando sobre as águas e apareceu-lhes a eles. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo e eu estarei convosco até ao fim dos tempos. Amém? E nós dizemos, aleluia, porque estas coisas sabemos, é ou não é? Mas o problema é quando estamos nas aflições. E recorde que naquela barca iam 12 cestos a abarrotar de sobras de pão. E quando chegou ao outro lado, estava lá toda a multidão, e podes seguir a ler na Bíblia para simplesmente confirmar que aquilo que eu estou a dizer é exatamente correto. E aí Jesus começa a ministrar-lhes algo que é determinantemente chocante. E eles perguntam a Jesus, como nós sempre perguntamos, vamos lá ver, como é que tu chegaste a esta situação, Jesus? Como é que tu chegas, como é que tu me colocas nesta situação? Como é que tu chegaste aqui? Como é que foi que tu, se tu estavas ali, como é que tu chegas aqui? E Jesus responde-lhes, em verdade vos digo que me buscais, não porque vistes sinais, mas porque comestes o pão e vos saciastes. Aquilo que eu quero dizer-te não é um ponto, mas é uma afirmação determinante e é verdade, no mais profundo do teu coração. Examina-te, é que na verdade, grande parte de nós buscamos a Jesus não para que ocorra algo na nossa vida espiritual, algo que possa transformar a nossa vida, mas porque Ele sempre nos dá para nos saciar. Apesar de sermos ingratos, apesar de sempre pensarmos que não temos suficientes, apesar de cantarmos I can't get no satisfaction. Ele sempre nos dá para saciar-nos. E Ele diz-lhe, vocês estão aqui, não pelo milagre que viram, mas sim porque encheram o bandulho. Encheram bem de McDonald's. Filete ao fish. É aquele calado do filete ao fish. Comeram todos filete ao fish com pão de cevada. E estão cheinhos. Por isso é que vocês cá estão. Por isso, qual é a tua motivação quando te congregas? Qual é a tua motivação quando dizes, Senhor, aleluia, Senhor Jesus, eis-me aqui. Qual é a tua motivação? E mais à frente ele começa a dizer-lhe, bom rapaziada, sabes o que é que vocês têm a começar a fazer? Mas é que eu trabalho para o Senhor, eu regaço as mangas, eu faço 30 por uma linha. Eu começo a dizer, malta, trabalhai não pela comida que parece. Porque aquela malta está como a malta de hoje em dia, como a igreja de Laodiceia. Apocalipse 3:17. Porque quando dizes sou rico e estou enriquecido e de nada tenho falta. Não preciso de Deus, eu sou rico, tenho tudo aquilo que quero. Não sabes o que és um coitado e miserável e pobre e segue nu. Não sabem a condição em que estavam. Eles não sabiam a condição que tinham.
Estamos aqui. Eles tinham ouvido a mensagem, eles tinham enchido o bandulho e estavam a questionar Jesus e iam lá outra vez porque queriam comer mais. Estão aqui? Porque queriam comer mais. Na verdade estou cá porque isto é confortável, pá. Se eu tenho casa grátis, telemóvel grátis, luz grátis, pedido grátis e ainda por cima posso estrelhar. Opa! Isto é uma maravilha. Isto é uma maravilha. Não há melhor que isto. Eu creio que nem o céu. Por isso é que muita malta se acomoda a estar em certos e determinados sítios. Posso fazer parte. Ainda por cima digo trabalho. Por isso é que muitos, quando não estão, é que passam a trabalhar. Como moros. E Jesus continua a ter aquele diálogo com eles. Começam a ter aquele diálogo. Continuam a ter aquele diálogo. Trabalhai não pela comida que parece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Eu vou-vos dar essa comida. Pois neste Deus o Pai imprimiu o selo, está selado para vos dar essa comida. E então o que é que eles fazem a pergunta? Não é? É a pergunta-chave. Dizem, bom, o que é que a gente tem que fazer para... Como é que a gente faz para ter isso? Como é que a gente faz para... Como é que eu faço para ter mais uns pedais para a guitarrucha? Como é que eu faço para ter um iPhone, um X? Como é que eu faço para ter mais uma? Como é que eu faço para me casar? O que é que eu tenho que fazer? O que é preciso? Eu faço tudo aquilo que for preciso, pá. Para que me des mais. Bife de lombo. Bacalhau com natas. Preciso que me faça. O que é preciso fazer? Faço qualquer coisa. E Jesus responde. Vocês não têm que fazer nada, malta. A obra de Deus é esta. Simples. Easy does it. Como dizem os ingleses. Os ingleses dizem coisas certas. Easy does it. É que acreditais naquele que Ele enviou. Ganda caldeirada que Ele foi arranjar com aquilo que Ele afirmou. Repara o que é que eles respondem. Eu quero-te recordar que aquela malta tinham enchido o bandulho com filete ao fish, quase 18 mil manos e manas, comido bem, tinham comido à brava. Eles viram os filetes ao fish a multiplicar-se, porque só havia 5 pães e 2 filetes. E aquilo começou, eles viram aquilo tudo. E eles a seguir perguntam-lhe assim, gandalada. Vê lá se isto não te faz lembrar alguém. Perguntaram-lhe assim, mas afinal, que sinal é que tu fazes? Para que nós vejamos e te creamos. O que é que tu operas? Mas afinal aqui, o que é que se faz? Mas como é que isto funciona? Faz-te lembrar alguém isto? Isto é um modelo moderno, não é? Vê lá que isto já foi há 2000 e pico anos, mas é um modelo de hoje em dia. Faz-te lembrar, isto enquadra-te em algum cenário. Enquadra-te. Há uma comida que eu tenho para dar-vos. Essa é a comida de Deus dos céus. Aquilo que vocês têm que fazer é acreditar. Acreditar naquilo que... Então, mas o que é que tu fazes? Acreditar em ti? Mas ele já tinha feito um milagre antes. Ele já fez algumas coisas na tua vida, mas depois quando estás num aperto, ele volta-te a dizer, a única coisa que tu tens que fazer, estás nessa situação, mas tu queres sair por ti mesmo, mas não dá para sair por ti mesmo. Só tens que acreditar em mim e na minha palavra, nas promessas que eu te dei. Mas tu dizes, como? Acreditar em ti, na tua palavra, naquilo que tu fizeste. Mas o que é que tu fizeste? Mas o que é que tu disseste? O povo tem memória curta, pá. Muito curta. Muito curta. E depois continuaram, eles começam a dizer, não, o milagre foi lá no tempo do meu pai, de Moisés, os meus pais é que andaram lá com Moisés. E o pai desde os céus mandou para lá o maná. E começaram a articular como toda a gente faz, e começam a querer articular os seus... Como é que se chamam? Argumentos escatológicos, teológicos
com a palavra feita carne, o verbo feito carne. E Jesus diz, não foi Moisés. Vocês pensam que foi Moisés que vos deu o pão do céu? Não, o meu Pai é que vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é daquele que desce do céu e dá vida ao mundo. E eles, lá está este, deve estar a filosofar. Isto é filosofia, já começava. Jesus deve ter passado pela Grécia. Deve ter andado lá por Grécia e vem com filosofias. Bom, mas eles entre uma coisa e outra disseram, bom, dá-nos então desse pão e dá-nos sempre. Queremos desse panito. É o que dá vida. E é o mundo, em cima é o mundo. E eles disseram, é isso que eu quero. Queres ou não queres? Claro que sim. E então Jesus, João 6,35. E é o terceiro e último ponto. Eu sou o pão de vida. Diz-lhe já por fim. E depois continua com uma grande escandaleira que já os deixou arruinados quando se começa a falar da ressurreição, a dizer que eles tinham que comer da sua carne e tinham que beber do seu sangue. Então isso já lhes deu cabo de todos os argumentos. Tens que comer a sua carne, tens que comer o seu sangue, tens que comer o cordeiro inteiro, o símbolo da Páscoa. Viste as imagens? Faz-te lembrar alguma coisa? Recorda-te a miúdo. Ai, sofro tanto. Ai, as minhas circunstâncias. Ai, passo tantas dificuldades. Ai, onde é que está o Senhor agora, nesta circunstância? Ele está lá sempre, Ele esteve lá sempre. E então diz-lhes, eu sou o pão de vida. Eu sou mais que suficiente. Aquele que vem a mim de modo algum terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Ele declara que é mais que suficiente. Eu sou o que sou. Eu sou aquilo que tu necessitas. Eu sou o teu pão. Eu sou a única coisa que te pode saciar. Se tu tens fome, eu sou-te suficiente. Ademais, eu sou Jesus, o mais que suficiente. Eu sou a luz deste mundo. Eu sou o bom pastor. E as ovelhas ouvem a minha voz. Ademais de ser o bom pastor, eu sou a porta por onde as ovelhas entram. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a vida verdadeira. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode ir ao Pai senão por mim. Eu estou sentado em lugares celestiais à direita do Pai a interceder por vós. Eu sou tudo aquilo que tu necessitas. A única coisa que tu tens que fazer é acreditar em mim. Mas a coisa não termina aqui. No meio de todo aquele cenário que tu vistes ali, aconteceu algo antes. Há uma personagem na Bíblia que poucas pessoas falam. O seu nome é Barrabás. Barrabás, um zelote. Barrabás era um assassino. Barrabás fazia parte, era o líder de um grupo de insurretos que se rebelaram contra Roma e rebelaram-se contra o Sanedrim judaico. Ele dedicava-se a enganar, a roubar e a matar. Era um rebelde. E apresentaram naquele momento. Era Barrabás e Jesus. Pilatos tinha mantido uma conversação com Jesus. Mas segundo a tradição, naquele momento, na Páscoa, era por tradição libertado um preso. E tinham que se cumprir a tradição da Páscoa. Esta Páscoa, que era a Páscoa na qual falavam que estes homens, nesta altura, aqueles 5.000, era no tempo da Páscoa. Aqueles homens esqueceram-se daquele milagre, questionaram a Jesus. Os seus discípulos duvidaram na barca, tinham 12 cestos cheios de pão. E ele vem dizer, eu sou o pão de vida. E esse eu sou esteve diante de uma multidão. E essa multidão teve que escolher. E estava Barrabás, o assassino, o ladrão, o rebelde, versus Jesus, o Filho de Deus, o Cristo, Deus vivo. Estavam os dois. E Pilatos não sabia já o que fazer. Pilatos sabia que em Jesus não havia culpa. Pilatos via que aquele homem não havia por que julgá-lo. A própria esposa de Pilatos tinha-lhe dito que tinha tido sonhos e estava conturbada porque não podiam julgar aquele homem. Mas aí estava o povo. Crucifica-o, crucifica-o.
E então Pilatos disse: vamos a ver, escolhei Barrabás ou Cristo. E eu pus-me a pensar, quem é este Barrabás? Já te paraste para pensar quem é este Barrabás? E pus-me a lembrar que na realidade eu sou Barrabás. Tu és Barrabás. E pus-me a pensar como é possível que um Deus com tão grande magnitude, um Deus que é um Deus misericordioso, um Deus que é um Deus de amor, mas um Deus que é um juiz justo, permite que o seu povo liberte Barrabás. E Barrabás, que merece ser crucificado. Porquê? Porque ele mata pessoas. Vamos lá. Ele assassina pessoas. Independentemente de romanos ou judeus, ele mata. Ele rouba aquilo que tiver que roubar. Vamos ver. Ele não só é rebelde, senão que ele lidera uma rebelião. Em suma, ele é uma pessoa má. E Jesus, o que é que Jesus fez? O que é que Jesus fez? Para além de libertar pessoas dos seus demónios, para além de restaurar as vidas, para além de dar vida aos cegos, para além de abrir ouvidos àqueles que estão surdos, para além de sarar enfermos, para além de multiplicar pães e peixes, para além de sarar e abraçar os leprosos, o que é que Jesus fez de mal? A quem creis? A Barrabás? Ou a Jesus? A quem queres? E o povo gritava: libertem-me a Barrabás! Libertem a Barrabás! Crucifiquem-no! Crucifiquem-no! Barrabás, ouvia-se o abrir dos grilhões das correntes. E Barrabás sai livremente daquele palco, sem olhar para trás. Barrabás, cheio de si mesmo. O povo ama-me. Uau! Sou célebre! Olha como eles gostam de mim, que me mandaram libertar. Não se lembrou sequer de olhar para Jesus. Não se lembrou sequer que foi escolhido porque estava ali Jesus. Não se lembrou de olhar para trás e dizer: olha, obrigado. Obrigado porque és crucificado. Continuou. E enquanto isso, Jesus estava quieto. Porque Jesus sabia que o Pai tinha que tratar Barrabás como Jesus, para que o Pai tinha que tratar Jesus como Barrabás, para que Barrabás fosse tratado como Jesus. Barrabás pensou que foram as pessoas que o libertaram. Foi pelo seu mérito. Equivocado. Foi o amor do Pai Celestial que o libertou. Mas se tu olhares bem, quem é realmente Barrabás? És tu? Sou eu? Sim. És tu? Sou eu. Se tu vires bem, Deus amou a Barrabás. E se começarmos a questionar, não sabia Deus que provavelmente Barrabás jamais reconheceria essa dádiva de vida? Quantas pessoas são aquelas que estão vivas e não reconhecem a dádiva de vida de Deus? Mas Deus dá prova do seu amor para conosco em que, quando éramos ainda pecadores, estávamos mortos, Cristo morreu por nós. Deus enviou o seu Filho para salvar a Barrabás, ainda que ele sabia que Barrabás iria ser solto e não olharia para trás, nem sequer para agradecer por essa dádiva, por essa nova oportunidade. Assim que sim, Deus amou a Barrabás. E ainda nós, os crentes, repara bem, os crentes, que estamos sempre a aprender, temos a desplicência para dizer: sou salvo por graça. Mas é que agora estou a passar por um momento, como que trevas. Há aqui uma situação um bocado difícil na minha vida, mas eu vou esforçar-me arduamente para sair desta situação. Vou esforçar-me. O quê? Vais esforçar-te arduamente para sair do quê?
Estás debaixo de alguma tentação, de algum pecado e sentes que essa situação quer controlar a vida e tu vais fazer o quê? Vais esforçar-te para libertar-te dessa situação. Quero dizer-te para já que tu não o farás, não o consegues fazer jamais. Tu não és ninguém para lutar contra os poderes das trevas de maldade. Tu nem eu não somos ninguém. Tu não consegues lutar, nem eu, contra as correntes do pecado. Não vamos conseguir superar. Não, mas pensamos, não, a tua própria disciplina, o quê? Vais conseguir superar essas dificuldades no teu próprio casamento? Não! A tua própria bondade vai superar? Não! A tua própria devoção vai superar? Não! Nada disso vai salvar a tua situação, nada disso salvará o teu matrimónio, nada disso salvará os teus filhos. Há somente um. E foi Jesus, aquele que tomou o teu lugar. Foi ele que permaneceu em silêncio diante de Pilatos. E interiormente, quando via Barrabás a sair, ele disse, tomem-me a mim em vez de Barrabás. Eu vou, tomem-me a mim. E quantas vezes, possivelmente, podemos imaginar-nos naquela plataforma com Pilatos e Jesus? Será que podes imaginar tu no lugar de Pilatos naquela plataforma com Jesus? E, na verdade, na tua consciência, será que podias dizer, quando fossem tirar as correntes, em vez de dizer, sim, soltem-me, dizeres ao contrário, não, eu mereço isto. Eu mereço a culpa. Eu mereço a vergonha. Eu mereço as consequências. Eu mereço isto. Não o crucifiquem ele, crucifiquem-me a mim. Mas quando estamos nessa situação, será que poderíamos pensar assim? E se pensássemos assim, e se disséssemos isso, Jesus iria olhar-nos olhos nos olhos e iria dizer-nos, não, filho, deixa-me levar a tua culpa, deixa-me levar o teu pecado, deixa-me levar a tua dor, deixa-me levar a tua vergonha. Mas tu começas a dizer e a debater-te com o Senhor, mas Senhor, fui eu que fiz isto a mim mesmo, eu mereço. Provavelmente o meu casamento não se sustentará e irei dar em divórcio. Provavelmente eu mereço estas dificuldades. Provavelmente eu mereço esta doença. Provavelmente eu mereço todas estas coisas que me estão a passar. E Jesus vai dizer-te, não. Eu tomo tudo isso sobre as minhas costas. E depois, provavelmente dizemos, Senhor, mas eu tenho tanta vergonha. E Ele diz-me, dá-me a tua vergonha. Mas Senhor, e se eu voltar a fazer estas coisas? E Ele olha para nós e diz, eu estarei aqui, onde sempre estive. Mas dizemos, mas Senhor, eu não te quero ofender, Senhor. Senhor, eu amo-te. Eu não quero voltar a fazer isto nunca mais, não quero voltar a pecar, não quero voltar a sentir-me oprimido, não quero voltar a mentir, não quero voltar a adulterar, não quero fazer estas coisas, Senhor. E Ele vai continuar a olhar e dizer, filho, dá-me os teus pecados. Em suma, o que é que tu tens? O que é que tu tens? O que é que eu tenho? Isto é tudo o que temos. Isto é tudo o que eu tenho. Isto é tudo o que tu tens. Podemos tratar de jogar jogos. Hoje jogam-se muitos jogos. Podemos até tratar de jogar jogos de igreja. Podemos fingir até que umas pessoas são melhor que as outras e é por isso é que elas estão abençoadas. Podemos fingir isso. Ou então, podemos chegar à mais correta conclusão. E à mais honesta conclusão. Somente Deus. Eu sou o pão de vida. Eu sou mais que suficiente. Eu sou o teu justificador. Eu sou a tua redenção. Não é o teu esforço. Eu sou. Sabes qual é que é o maior desafio nas nossas vidas? Não é termos disciplina. O maior desafio não é a tua devoção. O maior desafio não é o teu focus. Sabes qual é que é o teu e o meu maior desafio? É acreditar no Evangelho. Aqueles que tiveram dificuldade, depois de ver tantas coisas, não acreditaram. Depois de ouvir a Jesus em primeira pessoa, não acreditaram. O maior desafio é acreditar no Evangelho.
Será possível que haja um Deus com um amor tão grandioso, tão largo, tão profundo, tão vasto, tão alto, tão expansivo, tão acolhedor, tão inclusivo, para perdoar a Barrabás? Para perdoar-te a ti e a mim, que diga, dá-me os teus pecados, meu filho? E então nós dizemos, ok. E então de repente fica aquele espaço vazio de perdão, de aceitação. E Jesus começa a caminhar para a cruz, como nós vimos. Para aquela cruz que tu e eu merecíamos. E vimos-lo a caminhar como foi para aquele posto onde foi açoitado. Enquanto tu e eu somos livres, toda a atenção está em que Jesus nos diz, vai filho, viva a tua vida, porque eu pago o preço dos teus pecados. Eu não sei, às vezes, não consigo imaginar onde é que nós vamos buscar as ideias de que podemos livrar-nos das nossas próprias situações. Não sei onde é que tu fostes aprender isso. Não sei onde é que isso está escrito para que nós possamos pensar alguma vez que por meio de devoções, que por meio de esforços, vamos livrar-nos de alguma circunstância ou de alguma situação. Porque Deus estava em Cristo a reconciliar-se consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E termino. Ainda é Jesus. Sempre será Jesus. Nunca deixará de ser o poder de Jesus. O seu sangue é suficiente para salvar-te. O seu sangue é suficiente para te sustentar através de qualquer desafio, através de qualquer pecado, através de qualquer tentação. Quero que tu te coloques de pé, porque jamais, nunca é suficiente. E nesta manhã tu possas fechar os teus olhos e possamos concluir que Jesus é suficiente. Amém? Diz comigo, Jesus é suficiente. Ele é mais que suficiente. Diz comigo, porque Ele ainda é Jesus, sempre será Jesus e nunca deixará de ser o poder de Jesus. O seu sangue é suficiente para a minha salvação. O seu sangue é suficiente para me sustentar através dos desafios, através de qualquer pecado, a qualquer tentação. Jesus é suficiente.